Bom, amigos, como a gente já havia falado, o Estado Novo também se caracterizou com uma série de conquistas. Vocês podem ter visto que através dela garantimos a existência da consolidação das leis do trabalho e a ampla garantia dos direitos trabalhistas, dos direitos previdenciários para os trabalhadores que até então, na Primeira República, não haviam conseguido ou logrado obtê-la. Só que nesse processo, você tem o final da Segunda Guerra Mundial, a derrota do nazifascismo e dos países que estavam atrelados à Alemanha e à Itália. E aí, nesse processo da conjuntura internacional, os pracinhas chegam vitoriosos da Segunda Guerra Mundial em defesa da democracia e contra os sistemas autoritários. E as correntes de oposição ao Estado Novo tentam lutar pelo fim do Estado Novo, pelo processo de redemocratização. Pois bem, só que nesse processo as correntes oposicionistas a Vargas não esperavam que a ampla parcela da população pudessem querer a continuidade de Vargas, que seria um contrassenso. Em suma, uma grande parcela da sociedade civil que, a contramão dos setores que queriam a queda de Vargas, queriam a manutenção e os avanços dos direitos sociais. Para a grande parcela da população, a saída de Vargas representaria até um retrocesso na marcha de avanço dos direitos sociais que eles obtiveram através da criação de decretos que versavam sobre os direitos do trabalho, que até então eles não tinham assegurado na Primeira República. Então começa a haver um processo gradual que aos poucos consubstanciaria no movimento chamado queremista. Uma curiosidade importante: dentro desse processo do queremismo, não só for a população em si como um todo, mas como corrente política apoiando Vargas, vale enfatizar o apoio dos comunistas. Como é que o apoio dos comunistas se deu, já que o Vargas perseguiu tanto a Aliança Libertadora Nacional, Vargas prendeu Prestes, por conta da relação diplomática entre o Brasil e a Alemanha? Antes da efetivação da Segunda Guerra Mundial, a Olga Benário foi recambiada para a Alemanha, e lá na Alemanha ela foi, além de ser presa como comunista, ela foi presa também como judia. Então, como equacionar esse processo? Na verdade, com o fim da Comintern, ou seja, da Internacional Comunista, havia uma resolução da ideia de uma frente popular. O que consiste nessa frente popular? Que era necessário unir amplos setores da sociedade, desde os movimentos liberais, os movimentos burgueses, até os movimentos de esquerda, todos com o sentido de defender a democracia, todos no sentido de combater o nazifascismo. Ou seja, os erros que os comunistas haviam cometido no passado na Europa, de se confrontar com os trabalhistas, eles viram que, por conta desse confronto desses dois segmentos de esquerda, começou a ter ascensão um movimento de extrema-direita, que, ou seja, na Itália com o fascismo, ou na Alemanha o nazismo. E a partir dessa ideia da frente única, dessa frente ampla que congregava desde liberais, democratas até as correntes de esquerda, é que o PCB vai começar a se pautar por essa discussão. E em 1943, há uma conferência chamada Conferência da Mantiqueira. O que consistia essa conferência? Era para dizer quais as resoluções do PCB dentro desse período que estava tendo a Segunda Guerra Mundial. No caso, 43 para 44, já havia uma mudança do cenário conjuntural da guerra, em que as tropas nazis e fascistas estavam recuando frente aos aliados, que no caso eram Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França. Pois bem, nessa Conferência da Mantiqueira, além dos comunistas elegerem Luiz Carlos Prestes como seu secretário-geral, embora ele estivesse preso, foi definida a corrente vencedora que defendia o alinhamento do Partido Comunista com Getúlio Vargas. Por quê? Porque haviam duas teses. A primeira tese é que não deveria apoiar o governo Vargas porque achava-se que o governo Vargas era um governo de traição nacional. Por outro lado, as correntes que venceram esse processo defendiam: não, nós sabemos que existem elementos de direita no Estado Novo, mas também existem correntes patrióticas, setores progressistas dentro do governo Vargas, e o governo Vargas tem sido um governo que defendeu os trabalhadores e na Segunda Guerra está ao lado dos aliados. Então, foi partindo desse pressuposto que os comunistas eles se basearam por esse princípio e se adentraram no movimento queremista. Com a aliança entre trabalhistas e comunistas no movimento queremista, e o movimento queremista tomando uma amplitude tamanha, se comparado até ao movimento da Direta Já na década de 80,
esse movimento teve um tamanho tão grande que para os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial seria inconveniente a continuidade de Vargas, até porque a agenda nacionalista de Vargas colidiria com os interesses imperialistas norte-americanos. Daí que os setores liberais, aliados aos Estados Unidos, e a recém-criada UDN resolve derrubar Getúlio Vargas. E na derrubada de Getúlio Vargas com o Estado Novo, morre-se totalmente com o movimento queremista, mas em contrapartida, como dissemos há pouco, seria